Então, pessoal, na aula passada a gente conversou bastante, né, já um pouco, bastante não, conversou um pouco, né, sobre aplicações web, conversou sobre o back-end, sobre o front-end, quais são as responsabilidades de cada parte, assim, né, das aplicações. A gente conversou um pouquinho sobre a API, e a gente hoje, o nosso roteiro é que a gente vai conversar mais sobre APIs, a gente vai conversar sobre a API REST. Eu vou fazer uma breve revisão também de HTTP, porque para a gente conseguir programar, né, projetar uma boa API REST, é preciso que a gente tenha um bom conhecimento, assim, do que é o protocolo HTTP, que é o protocolo usado por essas APIs, tá certo? Depois a gente vai falar sobre frameworks, boas práticas para projetar API REST, vai falar sobre o framework de programação, vai falar sobre o padrão do projeto MVC, tá? Eu espero que a gente chegue pelo menos até essa etapa. Mas, então, vamos começar, tá? Quando a gente conversou sobre a API, eu acho que que a gente discutiu é que uma API é uma aplicação, né, que expõe uma interface e que outra aplicação vai usar, né? E aí, nesse contexto de aplicação web, só para refrescar, né, a memória, uma API, ela expõe o programa, né, que foi desenvolvido ali no back-end, né? Então, a API é como se fosse a porta de entrada para que os dados que aquele back-end manipula, né, que aquele back-end gerencia, porque o back-end está sempre associado a gerenciar dados, né, a acessar dados e a expor dados de forma segura, tá? Então, assim, a API é como se fosse a porta de entrada para acessar esse back-end. E esse back-end é a aplicação que acessa os dados, que gerencia os dados, e que garante que esse acesso é coordenado e esse acesso é seguro, tá bom? E Professora, aí no a caso, gente, ela define as regras para acessar os dados do banco de dados, né? sim, define, tá? Então, o back-end, a API, ela só vai expor o que pode ser exposto, de fato, tá? Pode até ser que tenha um montão de outros dados lá no banco de dados, que de alguma forma lá no back-end exista algo a ser feito lá nesses dados, mas a API ela só vai expor o que é seguro expor para quem for autorizado de expor, também tem isso, tá? Depois a gente vai começar a conversar, né, mais para frente do nosso curso, a gente vai falar sobre autorização, tá? Porque a API, ela pode expor funcionalidades diferentes para usuários com papéis diferentes. Tá? Se estou falando de um controle de estoque, né, de uma loja. É uma API de uma loja. Mas, de repente, essa API oferece a possibilidade de um gerente da loja chegar e adicionar produtos no estoque, que é uma funcionalidade que um cliente dessa loja nunca vai poder acessar, tá? Então, assim, dependendo do papel que alguém exerce, tá? Se eu estivesse falando de microserviço, obviamente que o controle de estoque seria um serviço diferente da loja em si, tá? E mesmo no monolítico pode ser também diferente, né? A gente decidir que são APIs diferentes, depende de quem projeta essa API, de quem projeta essa aplicação, tá? Só que se forem aplicações diferentes, vão ter dados que vão precisar ficar consistentes, né? E as duas APIs vão acessar dados semelhantes. Então, é sempre preciso ter cuidado. Mas, enfim, voltando. A API, ela só pode expor, ela só deve expor aquilo que é seguro expor, não é? De acordo com, não sei quem foi que falou, com as regras daquele negócio, tá? E aí, o back-end é a aplicação que vai garantir que essas regras são de fato seguidas, tá certo? Então, quando a gente fala de uma API, né, a gente sempre pensa logo em uma lógica de negócio, né, que tem uma lógica por trás, tem entidades que fazem parte do domínio daquele serviço que está sendo oferecido, né, e que essas entidades, né, na verdade, elas têm uma relação muito forte com os dados, na verdade, que aquela API está expondo, né? Então, por exemplo, se a gente parar de falar de forma genérica, tá? Vamos pensar numa escola, que é um negócio que todo mundo conhece, pode até ser uma universidade, certo? Se a gente pensar
em um serviço para que ajuda a realizar a gerência de uma escola, né? Então, esse serviço, ele teria que permitir, por exemplo, matrícula de alunos, contratação de professores, né, alocação de turmas, de salas, matricular alunos em certas disciplinas, criar disciplina, remover disciplina, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode imaginar que esse serviço poderia oferecer para gerenciar essa escola, tá? Quais são os horários de aula, que professores vão estar associados a que disciplinas, a que horários, a que salas, enfim. Pagamento das mensalidades, pagamento do salário dos funcionários dessa instituição, né? Então, tem um monte de coisas, né, que precisam ser realizadas e que, em geral, as instituições requerem algum software, né, que auxilie nessa gerência desse monte de processos de negócio que fazem parte daquela organização, né, digamos assim. E aí, se a gente começar a pensar numa API, né, ou mesmo no back-end, né, que funcionalidades teriam essa aplicação para ajudar, né? Que dados estariam ali? Que dados a gente imagina que iria ter num banco de dados de um serviço como esse? Vocês têm alguma ideia? Que dados vão existir lá nesse banco de dados? Estou pensando numa aplicação para gerenciar uma escola. Vocês acham que vão ter que tabelas nesse banco de dados que está por trás aí desse Aluno, professor, Mais aluno, difícil é aluno. professor, Disciplinas, disciplinas, né? Pode ter tem tabela de salas, não é isso? coordenador, diretor. isso. Coordenador, né? De repente o coordenador acessa de uma forma, os alunos acessam já enxergam outra coisa, né? Tipo, o coordenador ele deveria ter o poder de associar, sei lá, uma disciplina a um horário e a uma sala de aula. Já um aluno não deve ter esse poder, né? Então, assim, existem os usuários, né? Os papéis que os usuários podem estar associados, a que papéis, né? Cada usuário está associado. Então, tudo isso são questões de bancos de dados, né? Quais são as tabelas que estão lá nos bancos de dados? E a aplicação em si, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que acessar esses dados de forma coerente, né? Sempre mantendo a consistência desses dados, sempre respeitando as regras, né, para esses dados. E tem que acessar esses dados e expor para o cliente dessa API o que for importante expor, né? Seja como uma funcionalidade de fazer algo e modificar esses dados, seja como uma funcionalidade de recuperar dados e expor para esse cliente dessa aplicação, tá certo? Então, quando a gente tem uma API, né, a gente vai sempre, eu vou sempre tocar nessa tecla, por trás a gente tem um back-end e a gente sempre vai ter dados, tá? O objetivo de uma aplicação, da parte do back-end de uma aplicação, tá? É sempre acessar dados e expor dados de forma controlada e segura, tá? E aí, quando a gente tem isso, e essa API, né, a gente define uma API, uma interface para acessar esse programa. Quando a gente define isso, a gente permite que vários clientes diferentes possam acessar essa API, tá? Quando a gente fala de uma API, tá? A gente fala de um programa que é acessado não por um ser humano, tá? Uma API não vai ser acessado nunca por um ser humano. Eu não vou acessar uma API, vocês não vão acessar uma API, tá? Quem acessa uma API é sempre outro programa, tá? Isso sempre a gente tem que ter em mente, ok? Por isso que a gente fala assim, como a API está muito associada ao back-end, né? Porque ela expõe, ela, ela expõe como se fossem as portas por onde um cliente pode entrar nesse back-end, né? Digamos assim. Então, como a API está muito associada ao back-end, a gente diz que a gente não consegue enxergar, porque a gente, ser humano, a gente não vai usar uma API diretamente, tá? O que acontece é que vão ser desenvolvidas outras aplicações, como, por exemplo, o front-end, que vão obedecer às regras definidas por essa API, né, que vão seguir a interface definida por essa API, para poder acessar esse serviço que essa API expõe, tá? Dessa forma, a gente vai ter aqui, por exemplo, nessa figura, eu estou passando o mouse aqui,
a gente vai ter aqui os dados, né, e o back-end aqui, a acessão desses dados, a aplicação do back-end, a API que expõe essas entradas, né, como é que os clientes podem se comunicar com essa aplicação. E aí aqui a gente pode ter vários clientes associados, a gente pode ter a aplicação para dispositivos móveis, pode ter aplicações para computadores normais, pode ter um front-end web, né, para apresentar no navegador, para permitir que um usuário humano em um navegador acesse esse serviço dessa API, tá certo? Mas o fato é que a API é um programa, né, a API define uma interface e ela é acessada por outros programas e nunca por seres humanos, tá certo? E também que a gente tem em mente que como a gente precisa pensar sempre em segurança, quando a gente está falando desse tipo de aplicação, especialmente essas aplicações que são acessadas via web, né, via qualquer dispositivo móvel, né, os dados são muito importantes para as empresas e a gente tem sempre que pensar em segurança, tá? Então, à medida que a gente vai desenvolver uma API, à medida que a gente vai pensar em quais são as funcionalidades que a gente quer expor, né, desse back-end, né, e como a gente quer expor, a gente tem que pensar também para quem a gente quer expor, né, para que a gente permita que usuários com papéis diferentes possam, inclusive, usar essa API de forma diferente. Como eu falei, né, o diretor da escola, ele certamente vai ter acesso a mais funcionalidades desse back-end do que um aluno regular da escola, tá certo? Aqui é mais uma revisão do que a gente já tinha visto sobre a API, né? A API, então, ela expõe, ela é a porta de entrada para que outros programas acessem essa aplicação de back-end, que basicamente lida com os dados que são informações importantes de alguma instituição, tá? E aí, o software cliente acessa essa API seguindo as regras, né, definidas por essa interface aqui dessa API, e consegue apresentar para um usuário humano, tá? Consegue permitir que um usuário humano use essa API, mas sempre vai ser outro programa que esse usuário humano vai usar, tá? O usuário vai usar um aplicativo do celular que acessa essa API, ou um navegador que acessa essa API, tá? Ou pode ser outra API que acesse essa API para prover um outro serviço diferenciado, tá bom? Então, esse serviço, né, tudo que a gente vai desenvolver aqui nessa aplicação, né, a gente vai desenvolver esse programa. O que é que a gente vai desenvolver aqui? A gente vai toda essa parte aqui, a gente vai pensar aqui nessa disciplina, tá certo? Então, é a gente que vai definir como são esses dados. Na vida real, nem sempre é assim, tá certo? Na vida real, pode ser que existam dados legados lá de um banco de dados e a gente precisa desenvolver um programa para acessar esses dados que já existem lá, tá certo? Mas aqui, por simplicidade, a gente que vai definir quais são os dados que estão disponíveis, tá? Qual é o programa, como é o programa que vai ser desenvolvido, então a gente que vai definir o projeto desse programa aqui, a gente que vai definir, vai projetar essa API, ou seja, dado que a gente tem aqui um programa com certas funcionalidades, qual é a API que a gente quer expor para esses clientes, tá? Quais são as URIs que esses clientes podem acessar, tá? Basicamente vai ser isso que a gente vai ter que pensar. E aí, toda API, de fato, né, ela é sempre por trás da API tem um programa, né, e a API é o que permite a interoperabilidade entre os sistemas, tá? Quando a gente pensa num sistema bem grandioso, tipo, vamos pensar aqui, para entender um pouquinho sobre essa questão de interoperabilidade, como é que vocês acham, não sei se é assim não, tá? Mas é um palpite meu, tem um palpite de como funciona esses softwares, como, por exemplo, o Booking.com. Vocês já usaram o Booking.com? Que é para, você pesquisa lá, você coloca uma data, né, um intervalo de tempo lá, coloca uma cidade, por exemplo, e aí, de repente, você recebe um monte de informações sobre hotéis naquela cidade que estão disponíveis, né, para que você possa fazer uma reserva, né, naquele hotel, tá? Como é que vocês acham que, dado que a gente já conversou sobre a API, como é que vocês acham que pode funcionar esse negócio?
Alguém tem alguma... Pode ser errado mesmo, também para a gente discutir aqui um pouquinho. Acho que deve existir várias APIs, né? Quando ele faz essas consultas, né? Talvez uma para o Uhum. hotel, sei lá, cada hotel pode disponibilizar a sua API, Será que são vários, ou será que o Booking diz assim, ó, o hotel, porque o Booking, na verdade, é bom para os hotéis, né? Tem hotel que a gente nunca ouviu falar e, de repente, quando a gente vai lá no Booking, aparece aquele hotel, né? Concorda? Então, assim, Exato, para exato. muitos hotéis, aquilo é uma propaganda boa, né? Porque é mais fácil o usuário conhecer o Booking do que conhecer o hotel e ir lá direto na página do hotel para tentar fazer uma reserva, né? Então, eu imagino que o Booking diz assim, ó, se vocês quiserem estar associados a mim de alguma forma, vocês têm que me passar o endereço, vocês têm que desenvolver uma aplicação que obedeça essa API aqui. Aí o Booking define qual é a API. Então, não importa lá no hotel, cada hotel vai ter seu banco de dados, vai ter sua própria implementação dessa API, mas o Booking, ele tem que acessar a mesma API para todos os hotéis, concorda? E aí o Booking, quando alguém pergunta algo, ele vai ter informação de todos os hotéis, né, que ele tem, ele pode até ter lá no banco de dados dele, já certamente ele vai ter, né, por cidade, a cidade, para descobrir quais são os hotéis de uma cidade, né, coisas desse tipo, ou de uma cidade, ou de um estado, então ele vai ter uns índices para ajudar nisso, mas quando ele identifica, é Campina Grande, a pessoa está pesquisando porque quer passar a época de São João em Campina Grande, ele vai recuperar o endereço, né, de todas essas APIs de hotéis que estão em Campina Grande, para poder acessar aquelas APIs especificamente de Campina Grande, mas ele vai acessar, todas vão obedecer à mesma interface, né, porque senão ia ficar muito complicado para o Booking, né, se um hotel A, para fazer uma reserva no hotel A, é um determinado recurso, é uma determinada URL que você tem, sei lá, reserva. Aí outro é reservation. Aí outro é reservas. Tá? Então, assim, ia ficar complicado para o Booking gerenciar. Então, se o Booking diz, ó, quando eu for fazer uma reserva, eu vou passar dados em tal formato, com tais informações da reserva, e eu vou acessar um recurso que é reservas, com um post de um HTTP, vou acessar um recurso reservas e vou passar tal data. A pessoa que vai desenvolver a API lá no Hotel X de Campina Grande tem que seguir exatamente isso e permitir que isso seja acessado, tá? Pode falar, Gabriel. Opa. Eu tava pensando também que também pode ser um sistema de cadastro, né? No caso, tipo assim, que as próprios hotéis, eles acessam o site, no caso do Bookman, é o nome? Booking. Booking. É. E eles cadastram lá seus hotéis e botam todas as informações, os dados, os horários de funcionamento e tal. E criam um usuário deles lá através disso e através do site eles recebem lá, no caso de uma página específica para eles, todas as informações de reservas feitas no site, né? Eu digo isso porque eu penso também tem um site que chama Doctolaria. Doctolaria. É um site Doctorado. de Doctoralia. Ralia? Doctorado. Isso. Aí é um site que ele serve para você fazer, marcar consultas em clínicas de João Pessoa, da Paraíba em si, no total. E aí, tipo, as clínicas, elas não entram em contato diretamente com o cliente. No caso, o cliente faz ela pelo site e a clínica recebe lá pelo site também do Doctoralia o pedido para marcar a consulta com o médico. Aí, no caso, só Certo. em seguida, depois que ele talvez entre em contato com você para poder confirmar se você vai ou não. Uhum. Aí talvez eu penso assim, tipo, não várias APIs, mas tipo uma API só, no caso em que, no caso, os clientes que são fazem parte das clínicas, não, que são as clínicas, ficam alimentando, no caso,
o banco de dados através dessa API com as informações no cadastro lá. Talvez, eu não sei. Eu creio também que pode ser dessa forma. Tá, mas no caso, tu acha que o Doctoralha é o cliente ou tu acha que o Doctoralha que vai escrever alguma coisa lá no BD direto Não, das Doctoralia. clínicas? API. É uma API só, no caso, eu tô falando assim. Pode ser também um. Não, eu tô falando também que é uma API só que no seu caso aí, cada clínica implementa essa API, né, implementa o back-end que vai estar associado a essa API. Cada clínica implementa o seu, porque cada um não vai ter seu BD específico. É? Vai? Cada um tem que implementar o seu, né? Eu achei que era só, tipo, eles, no caso, faziam um cadastro no site da Doctoralia. Aí, tipo assim, tem uma área específica para eles lá, que eles poderiam botar os dados, as informações da sua clínica. Aí, no Então, caso, tipo mas assim. dentre essas informações, vai ter como é que o Doctoralha pode acessar essa clínica, né? Como é que o Doctoralha acessa a agenda da clínica? Porque Tipo, quando você vai agendar, aparece lá, não, essa data aqui não tem disponibilidade. Só quem sabe isso é a clínica. hum. Então, não é um Aí, então, no cadastro caso, a estático. clínica tem um Provavelmente é um BD. cadastro que a clínica diz, olha, para acessar meu serviço, tá aqui os endpoints meus. Endpoint é uma URI completa, com protocolo, com o nome do servidor, com porta, com a rota até onde você quer ir, com parâmetros que você pode colocar, tá? Então, provavelmente, esse cadastro aí é exatamente para a clínica dizer quais são os endpoints dela para que a Doctoralha possa acessar. De outra forma, como é que ia aparecer esse negócio tão rápido, né? Porque a gente, quando vai Hum, marcar, já aparece lá, esse dia não está disponível. Ou entendi. seja, Doctoralha chamou já uma rota dessa API, né, uma funcionalidade dessa API através desse cadastro que ela fez. Do mesmo jeito para o booking, né, dos hotéis, tá? Com certeza vai haver um cadastro dos hotéis se cadastrarem para estar associados ao booking de alguma forma. Mas esse cadastro olha aqui como é que você pode me acessar, olha aqui como é que você pode me chamar. E aí eu imagino que existe uma API única que todo mundo tem que seguir a mesma para que ou o Doctoralia, né, ou o Booking consiga acessar essas várias implementações dessa mesma API e consiga expor para o cliente o que precisa ser exposto, certo? Entendi. É porque Então, eu pensei que era mais ou menos como o funcionamento do iFood, né? Tipo, porque no caso, tipo assim, lá é no, porque o o iFood é iFood mais não tem manual, um. né? Tem que ter uma pessoa lá para É, é verdade. receber, não sei o quê, né? Esses, A- o esses próprio outros que a gente restaurante, está ele bota lá os dados. exemplificando, isso, esses que a gente está exemplificando aqui, eu não acredito que tem uma pessoa que está lá por trás, não. É a API mesmo que já Hum. responde aquela informação lá, tá? Aí na minha Então, cabeça eu assim, achei que a recepcionista lá, tipo assim, ela olhava o site, peraí, tem um cara que quer marcar uma consulta para esse dia, não, beleza, então eu não, vou entrar aqui no certeza site que aqui da não, Docurado. Vou marcar esse dia como reservado já. não. No caso, professora, do Booking, o que pode talvez acontecer, talvez não, o que que acontece, né? Você reservou Ah, uma viagem, sei lá, uma coisa no hotel, aí ele já marcou lá no banco de dados, naquela data, isso, depois uma pessoa responsável pelo hotel entra em contato com você isso, só para pode confirmar. acontecer, É, isso aí sim. Mas você reserva, inclusive, assim, claro que lá vai, certamente o Booking, pelo menos, tem como saber qual foi a origem dessa reserva, né? Se foi direto pelo site, mas é uma reserva, tipo, o objeto reserva que vai ficar lá, independe de se foi uma reserva por um app do Booking, ou se foi pelo site do hotel, ou se foi por um app do hotel, tá entendendo? Ou se foi pelo site Booking, ou se foi por Trivago. Quer dizer, lá no hotel chegou uma reserva. É uma reserva igual às outras. Ou se ligou e fez uma reserva e foi o atendente do hotel que cadastrou, entendeu? Vocês estão entendendo a ideia? Aí, graças a essa API, né, porque o atendente do hotel, quando recebe uma ligação, ele vai usar um aplicativo para inserir a reserva. E essa reserva vai ficar no mesmo BD de reserva que das reservas que chegaram via Booking, via Trivago, via site, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que é graças a essa API
unificada que a gente consegue acessar uma aplicação através de várias outras aplicações, inclusive através de outras APIs, tá? Deixa eu ver quem quer falar. Gabriel. Fala aí, Gabriel. Eu posso estar falando coisa errada aqui também, tipo assim, mas eu tava pensando aqui, mais ou menos, como seria. Aí, tipo assim, talvez, né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que aqui é a hora de falar besteira mesmo. Com certeza. Tipo, não que tem os hotéis ou as clínicas tenham um banco de dados, mas talvez assim tenha lá o cadastro no Doctoralia, aí quando um cliente solicita uma reserva para o dia X, aí lá na página do hotel, a recepcionista recebe uma notificação de que tem um pedido de reserva para tal dia, e tem uma opção lá para confirmar, que aí no caso ela clique em confirmar, o próprio sistema do site, ele atualiza o banco de dados, para que aquele dia fique reservado para o cliente X. Aí, no caso, quando ela recebe aquela notificação, ela liga para o cliente, né, no caso, para confirmar se ele realmente vai para aquele dia. Aí, caso ele retorne uma resposta positiva, ela vai lá e marca e o próprio sistema faça isso para ela. Assim, a gente está discutindo aqui possibilidades, né? Eu acho que o Doctoralia, se eu não me engano, eu já usei uma vez, não envolve ser humano nenhum. No máximo, a secretária liga um dia antes para confirmar se a pessoa vai. Eu acho que não envolve. Eu acho que, inclusive, pode até. Vocês estão pensando aqui que é um negócio muito complicado, um BD, não sei o quê, mas tem situações que vai ser uma API de terceiros, tipo, por exemplo, o Calendar, Google Calendar. Vai existir uma API para acessar o Google Calendar, tá? Então, por exemplo, pode simplesmente a clínica dar acesso ao Doctoralia para ver o Google Calendar da clínica e o Doctoralia acessa aquilo ali, por exemplo. Pode ser até uma coisa simples assim, entendeu? Mas eu não acho que tenha cliente envolvido, mas tem API, certamente. Quem mais quer falar, Carlos? Opa, bom dia. Bom dia. Então, o meu vizinho, ele mora hoje no Uruguai, né, com a esposa dele e os filhos. Ele tem aqui um hotel aqui na Baía da Traição. Sei. E justamente há uma semana atrás eu estava aqui com ele na casa dele, a gente estava conversando lá e falou sobre isso. Ele não faz nada, ele não faz nada, e os funcionários que aqui ficam, eles nem podem fazer uma reserva pessoalmente, por exemplo. O funcionário só faz receber a pessoa da portaria, levar para o quarto, tal, saber da hora de tirar, é só acompanhar aquilo ali mesmo. Aí tem câmera de tirar. Tudo por aplicativo, tudo por uma aplicação. É tudo pelo site, Então, o que é que acontece? Eu acho que, do jeito que ele está falando aqui, né, cada hotel vai ter a sua API, que vai oferecer um tipo de serviço, né, isso, professor, que é justamente isso, disponibilidade e tal, e o Booking e os outros semelhantes vai ter também a sua API que fornece outro serviço, que é justamente dar ao aplicativo lá, o web, o app da pessoa, fornecer esses dados para eles. Né? Isso. O que eu estou dizendo só é que, na minha mente, eu posso estar enganada, o Booking, ele não é flexível para permitir que cada hotel tenha uma API diferente para ele acessar. Eu acho que o Booking define a API que ele quer acessar dos hotéis, e os hotéis têm que obedecer isso para que o Booking acesse. Mas eu posso estar enganada também. Mas eu digo assim, por exemplo, como é que o Booking, ele tem acesso a esses dados do hotel? Ele não tem que ter uma API também disponível? Sim, tem. O Booking é um cliente. Nesse caso, o Booking serve como um cliente daquela API daquele hotel. É uma API também, uma API cliente da API daquele hotel, entendeu? Eu só estou dizendo que provavelmente todos os hotéis expõem a mesma API para que esse cliente do Booking seja o mesmo para todo mundo. Uhum. E que não precise de um cliente diferente para cada hotel, entendeu? Porque aí não escala, na minha mente. Por exemplo, a gente pode dizer assim, por exemplo, se a gente fosse acessar diretamente a API do hotel, era possível, né? Só que as regras seriam da API do hotel. Aí o Booking tem que aprender, cada hotel novo ele tem que aprender como lidar com aquilo. Aí percebe que isso a manutenção disso não escala para o Booking. Exato, eu acho que o que
resume aqui é que todos os hotéis hoje funcionam da mesma forma, porque centralizou a API dentro de um só, não é isso? Para o Booking. Pode ser até que Isso, tenha outra API para o Trivago diferente, porque foi o Trivago que definiu. Uhum. E o back-end seja o mesmo, com várias APIs diferentes, acessando ele, tá? Glênio. Glênio? Problema aí no áudio. Tá dando um microfone. Acho que deu um contato aí. Tá dando um microfone aí. Exatamente isso que o Glenn disse. Acertou, Glênio. É isso aí, Glênio. Deixa a Sara falar, até Glênio voltar aqui ao... Sara? Eita. Hoje também? Não, é Glênio de novo, é Glênio. Tenta aí, Sara, enquanto o Glênio vê ali, tá aqui. Oi, tá me escutando? Sim. Oi. Então, professora, também tem a possibilidade da API do Booking só pegar informações básicas, por exemplo, do sisteminha de cadastro e de informações do hotel, e nele mesmo ele conseguir fazer tudo, já que, por exemplo, Marcos deu o exemplo do pessoal que não faz mais nada, né, em relação a isso, o próprio site que faz tudo, entendeu? Uhum. Acho que realmente o Booking faz... adapta, né, essas informações de todo mundo para poder ser uma coisa realmente escalável e que funcione com software de vários hotéis, assim, né? Isso, mas aí eu o que eu estou acho. dizendo é que eu acho que esse sistema do hotel, ele começa a seguir certas regras para poder conseguir se conectar ao Booking, entendeu? O Booking, para que o Booking converse com o sistema do hotel, é preciso que o hotel siga uma determinada API. Senão o Booking vai precisar, mas eu concordo com você. O Booking é um cliente do sistema do hotel, mas esse sistema do hotel expõe uma API que o Booking reconhece. E aí conversa lá com essa API. Será que Glênio consertou? Glênio está aí ainda? Glênio. E aí, Glênio? Será que tu vai conseguir falar? Deixa eu com problemas na minha placa de áudio. Ah, tá certo. Eu li agora que eu estava sem ter acesso. Fala aí, Gabriel. Vamos terminar para continuar. Tava pensando agora. Tipo assim, eles podem ter um sistema em que você faz lá o cadastro, aí depois que você termina o seu cadastro do seu hotel, aí eles liberam para você um token. E através desse token você tem acesso à API deles. E por via disso, você também tem acesso ao banco de dados e as outras funcionalidades que a API deles também tem a oferecer para você, no caso, ter o seu próprio site lá, do seu hotel em específico, mas no caso, ele é alimentado através da API do Bookman, através do token que ele disponibiliza para você. Aí, no caso, existe uma restrição, no caso, né, de funcionalidades para os clientes utilizarem, né, nem todas não vão estar disponíveis, no caso, alguns estão reservados para o sistema do Bookman. Aí, no caso, tipo assim, aí o cliente fez a reserva no site do Bookman. Aí, a API do Bookman envia uma notificação para o site do cliente do hotel, o Hotel X, né, que foi solicitado. Aí, a recepcionista lá, no caso, recebe a notificação, aí faz o sistema que eu falei antes já, né, da notificação. Não tem recepcionista envolvida, não. O que eu estou querendo explicar para vocês é só que o cliente de uma API é sempre outra aplicação e pode, inclusive, ser outra API, que é quando a gente permite uma interoperabilidade maior entre os sistemas, tá? Então, esse negócio do Booking, que eu digo que provavelmente o Booking define a API que os hotéis devem expor, é porque é como se fosse assim, vamos supor que você é o responsável, na sua sala de aula, você é o responsável por conversar com cada colega seu, tá? Para perguntar a ele, para definir um horário para uma aula extra. Eu quero marcar uma aula extra. Eu responsabilizo um de vocês, sei lá, Gabriel, responsável por conversar com todos os outros colegas daquela disciplina, tá? Para
identificar se o horário que eu quero, tá? Sábado, sei lá, sábado, 8 horas da manhã, se isso é um horário bacana para todo mundo, tá? Aí, o que é que vocês acham que é mais fácil? Se Gabriel disser assim, ó, pessoal, todo mundo tem que, todo mundo vai ter que responder esse formulário aqui, que eu vou expor, esse formulário aqui, para eu identificar um bom horário para isso. Aí Gabriel pensa num formulário bacana e todo mundo responde o mesmo formulário. Ou será que é mais fácil? E imagine que vocês não estão em Rio Tinto, vocês estão num lugar bem internacionalizado lá da Europa, e que um quer falar inglês, outro quer falar Amém. português, outro quer falar espanhol, outro quer falar japonês. Como é que Gabriel resolve essa questão? Ou ele define, todo mundo vai falar inglês, né? Porque senão ele vai ficar doido, né? Aí daqui a pouco chega um novo que fala, sei lá, croata. Se não me engano, tem como você passar uma chavezinha, no Ele vai caso, ficar doido. Não, eu tô falando uma coisa bem genérica, assim, bem Ah, doida. tá. Aquela pessoa que é responsável por falar com todo mundo, para ver a disponibilidade de todo mundo, se ela fosse adequar a língua que cada um daqueles outros fala, isso não escala. Agora, essa pessoa, se ela definir, ó, todo mundo vai falar inglês, tá? Se você não souber falar inglês, você que acha um tradutor para traduzir para mim inglês, porque eu só entendo inglês, e aí todo mundo vai ter que falar inglês comigo, aí sim eu escalo, tá? Eu tô levando isso para um outro nível, assim. Esse negócio de definir, ó, todo mundo tem que falar inglês, senão eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que aprender muitas línguas diferentes, eu não vou escalar. Vocês estão entendendo qual é a ideia que eu estava tentando passar para vocês do Booking? É só isso. Sim, Tá? professora. Cada hotel ele tem que falar a mesma língua que o Booking, ou seja, a API que o Booking define, porque o Booking não é o cliente de todo mundo. Nesse caso, o cliente vai que definiu, ó, se você quiser se associar a mim, então exponha seu serviço usando essa API aqui, porque é dessa forma que eu sei me comunicar, tá? E aí, quando você tem esse tipo de combinado, né, esse tipo de associação, né, você tem uma interoperabilidade maior entre vários sistemas, e é a API que permite isso, tá? Então, no mundo real, as APIs são muito importantes, elas fazem parte de toda a aplicação que está na web, tá? De toda a aplicação que é acessada via internet, tá? E o que está por trás da API é o back-end, que acessa os dados, né? Isso aqui tudo a gente já conversou, a API é projetada para permitir que o acesso seja usado por diversos clientes, é a porta de entrada, tá? A API é um contrato de serviço. Como eu ofereço um serviço e a API é quem define como é que esse serviço pode ser acessado, quem pode acessar, quando, como, tudo é definido pela API, tá? Aí, como a API, né, ela é acessada por outra aplicação, né? Quando é um ser humano que acessa, né, o ser humano tem uma certa inteligência, mesmo quando coisas não são muito bem definidas, o ser humano vai conversando ali e vai entendendo como é que usa. Mas a gente tem que pensar que a API tem que definir todas as características, né, de acesso daquela aplicação, de forma que é um outro programa que vai acessar. Então, tudo que um programador que vai desenvolver um cliente daquela API, tudo que ele precisa saber para poder implementar o sistema dele e acessar a sua API, tem que estar definido na API, tá? Então, é comum que a API defina qual é o protocolo de comunicação, tá? Porque o protocolo de comunicação, pensando em rede mesmo, tá? Quando vocês pagaram rede de computadores, vocês viram um monte de protocolos, né, de comunicação, né? Transporte, TCP, IP, aplicação mesmo, aí tem protocolo para serviço de e-mail, protocolo de DNS, para serviço de nomes, protocolo de um monte de coisa. Tem um protocolo da web, que é o HTTP, né? Tem um monte de protocolos lá que vocês devem já ter ouvido falar. E o protocolo define qual é o formato das mensagens que são trocadas, tá? Entre esses dois programas. Quando essas mensagens são trocadas, que tipos de erros podem estar envolvidos. Então, tem um monte de coisas que o protocolo de comunicação define, certo? Além disso, na API, tem que estar definido quais são os dados trocados entre a API, né, e o cliente da API, digamos assim.
Então, qual é o formato desses dados? O que é que tem nesses dados? Quais são os atributos desses dados? Então, tudo isso tem que estar muito bem definido, certo? Quais são os nomes das funções que podem ser acessadas nessa API, que a gente chama isso de rota, tá? Quais são filtros de pesquisa? São permitidos filtros para diferenciar uma função de outra? Quais são os tipos de dados de entrada? Como são esses dados? E os dados que são retornados? Para cada função que pode ser acessada de uma API, tudo isso tem que ser definido, certo? Quais são os erros que podem ocorrer? Como é que eu vou representar esses erros para o cliente dessa API, para que ele possa entender que erro foi que aconteceu, tá? Então, uma API, ela vai expor informações muito detalhadas sobre esse acesso, porque é um outro programa que vai usar. Então, isso precisa estar programado lá no cliente, como é que vai acessar essa API, certo? Já que o cliente da API é sempre outro programa, tá? E aí, nos últimos anos, a gente tem ouvido muito falar de API REST, né? Uma API REST é uma API, então tudo que a gente já falou aqui sobre API é válido para uma API REST, tá? A porta de entrada para um sistema, define quais são as funcionalidades, como é que você acessa, tá? Permite a interoperabilidade, permite ter vários clientes simultâneos e diferentes, tá? Então, assim, tudo que a gente já falou de uma API vai funcionar para a API REST, certo? O que é que muda? Que é o que está fazendo a API REST ser tão popular, né? O que muda é que uma API REST, ela sempre vai se apoiar em padrões da internet, tá? Então, se eu perguntar para vocês, padrão da internet, protocolo de comunicação no nível de aplicação, é qual? HTTP? HTTP. Padrão de internet, como é que eu formato os dados que a gente pode trocar pela internet? É um texto corrido mesmo, sem nenhuma formatação? Ou existem certos tipos de formatos de dados que são mais usados para trocar dados na internet? Tem um JSON, né? Tem um JSON, XML. XML, exatamente. Então, a API REST, ela se apoia nesses padrões, sempre da internet, certo? Então, quando a gente fala do protocolo para REST, é sempre HTTP. Quando a gente fala do formato dos dados que são trocados, sempre são dados leves, tipo JSON, XML, mas aqui na disciplina a gente vai só usar o JSON, tá certo? Além disso, a API REST, ela tem certas outras propriedades que aí já essas que eu vou falar agora são propriedades que são bem específicas da API REST, certo? Então, uma dessas propriedades é que os dados que são expostos, né, porque a API sempre está associada àquele sistema que acessa os dados, né, para poder mandar a resposta para o cliente. Então, esses dados a gente chama são chamados de recursos, tá? Então, a API, isso é como se fosse só uma forma, a gente tem que aprender a falar o jargão, né, de REST. Então, a API, ela expõe recursos, tá? Esses recursos, eles são representados por ORIs. Já a gente vai ver bem direitinho, mas o ORI é basicamente uma URL lá toda completona, tá? Desde o protocolo que é usado, com porta, com um monte de outras informações ali, certo? Então, uma API, cada funcionalidade da API REST expõe um recurso, né, que vai ser acessado de uma forma bem definida por aquela API, tá? Uma outra propriedade que é muito importante dessa API é que a API REST é uma API que a gente diz, a comunicação é sem estado, tá? Ou seja, é stateless, tá? Stateless é a palavra que a gente usa para dizer que a troca, a interação entre o cliente e o servidor não mantém estado, tá? Então, eu vou dizer como era, quando eu era aluna de graduação, tá? E aí, já tinha, né, as lojas começando a abrir na web, comércio eletrônico e tal, e se você ia fazer uma compra na internet, pela internet, né, por um site, né, uma loja de comércio eletrônico, via um navegador, por exemplo, quem mantinha a sua cestinha de compras era o servidor com quem você estava conversando. Então, imagine que
essa aplicação, né, que é da loja, ela estava rodando em determinado servidor na internet. Aí o meu browser se conectava com o servidor e esse servidor era lá nesse servidor que era mantida a minha cesta de compras, tá? E tem outra coisa que acontece muito frequentemente do lado do servidor, que é você replicar esse servidor para que mais clientes possam ser atendidos, né? Você está falando da web, então você pode ser acessado por clientes do mundo todo, né? Se você fizer entrega no mundo todo, você pode ser acessado por clientes do mundo todo, ou pelo menos no seu país, né? Clientes em qualquer parte do país onde você mora, por exemplo. E aí, muitas vezes, por questão de escalabilidade, para manter o desempenho da aplicação, muitas réplicas desse serviço são implantadas em diferentes servidores, tá? Quando esse é o caso, antigamente, né, quando eu era aluna de graduação, eu acessava a loja e me logava. Nessa hora que eu me logava, eu já estava associada a um servidor específico. Vamos supor aqui na figura que eu estou associada a esse amarelo, tá? Então, toda a comunicação entre mim, esse aqui é meu browser, toda a comunicação entre mim e essa loja tinha que ser através desse servidor aqui, tá? Então, se esse servidor ficasse muito lento, sei lá, parou para rodar o Garbage Collector, deixou tudo enfileirado, eu vou ter que ficar esperando, porque eu tenho uma afinidade com esse servidor, pois minha cesta de compras está nele. Porque a minha cesta de compras era mantida aqui nesse servidor, certo? E se esse servidor falhar, eu perco, né? O que tem aqui, vou ter que começar tudo de novo em outro servidor, tá? A gente chamava isso afinidade de sessão, e era dessa forma que é feito. Uma API que é sem estado, não existe nada, né, tá? Nenhuma informação importante para a interação entre o cliente e o servidor fica mantida no servidor. Então, numa API sem estado, a cesta de compras fica no cliente, não fica no servidor, tá? Então, se a cesta de compras está no cliente, esse cliente pode acessar qualquer servidor. Mas tem uma questão, isso é uma coisa boa, concorda? Se um servidor cair, não tem problema, ficam ainda esses dois outros. Se esse aqui está muito cheio, né? Está com muita requisição já, eu posso ser direcionada para esse outro, não tem problema, tá? Porque a minha cesta de compras está comigo. Mas para que esse servidor consiga fazer qualquer coisa na minha cesta de compras, né? Porque se eu pedir para adicionar um produto na cesta de compras, ele tem que ter, a aplicação tem que ter acesso à minha cesta de compras, né? Então significa que toda vez que eu vou falar com o serviço, eu tenho que mandar a minha cesta de compras para o serviço, concorda? Então, qualquer dado necessário para essa interação tem que ser enviado na requisição. Nesse exemplo da cesta de compras, a cesta de compras tem que ser enviada na requisição para o servidor. E aí, isso pode tornar o uso da rede maior, mas eu diminuo essa dependência entre o cliente da API e um servidor específico, onde tem o serviço daquela API implantado, certo? Não sei se isso ficou muito claro, mas isso é uma questão bem interessante e um ganho, né, de você ter um serviço sem estado. Essa parte de permitir uma escalabilidade mais fácil dos servidores. Então, todo o estado das sessões entre o cliente e a API é mantido no lado do cliente. E se o cliente vai fazer alguma requisição que precisa de alguma informação sobre o estado dessa sessão, como, por exemplo, a cesta de compras, essa informação tem que ser enviada na requisição que vai ser enviada para o servidor, tá certo? Então, isso é bom porque melhora a escalabilidade, facilita, é ruim porque pode usar mais rede, né? Algumas requisições, tem a questão de usar cache, né, também, porque antes a gente usava muita cache porque ficava tudo no servidor, eu podia pegar coisas da cache, agora eu não posso mais. Tem uma série de questões também que dificultam, tá? A gente não vai tocar nesses assuntos aqui nessa disciplina, não, tá? Mas o fato é que, se eu usar uma cache agora, né, eu posso, quando eu vou recuperar do servidor, eu posso recuperar coisas antigas, tá? E aí isso tem que ser melhor estudado. Além disso,
uma outra coisa que a API REST define para melhorar, né, para minimizar a dependência entre cliente e servidor. Note que em outro nível a gente está falando de acoplamento, né? Se eu tenho uma API, independente de ser REST ou não, se eu mudar uma rotazinha dessa API, o meu cliente vai ter que mudar, né? Então, isso é uma dependência entre o cliente e o servidor. Então, o cara que propôs, né, esse tipo de API, que é a API REST, inclusive, foi uma tese de doutorado, lá antes dos anos 2000, acho, uma coisa bem mais antiga, assim, apesar de ter ficado mais popular agora. Lá, ele definiu um negócio chamado Rate OAS. Eu nunca sei cada letrinha dessa que significa, não, mas esse Rate OAS significa que a API REST, inclusive tem gente que fala que se você não estiver aplicando esse Rate OAS, não é uma API REST. Eu vou dizer o que é esse Rate OAS. Toda vez que o cliente, a única coisa que ele precisa saber da API é o endereço, né, o URI para acessar a primeira vez aquela API, tá? A única coisa que ele precisa saber, a única dependência que eu preciso. Porque uma vez que eu acesso aquela API através daquela URI, na resposta que eu recebo, vai ter um campo lá na resposta com as URIs que eu posso acessar a partir daquele estado que eu estou. Então, o cliente, ele nem precisa saber quais são as URIs que definidas por aquela API. Ele só precisa saber a primeira, de acesso inicial. Depois, dentro da própria resposta daquela API para o cliente, vai ter um campo lá com todas as URIs que aquele cliente pode acessar a partir dali, quais são os dados, como se fosse a definição de tudo isso. E esse cliente teria que ler isso e usar uma dessas próximas URIs para poder acessar a próxima coisa que ele quisesse acessar, tá? Oi, Gabriel. Professora, se não me engano também, essas URIs que o cliente pode acessar também são chamadas de endpoints, né? Endpoint. É isso mesmo. Mas aqui, assim, a gente não vai tratar de Rate OAS, tá? Deixo isso para quando vocês estiverem aí bem fluentes em REST, pensar nisso. Estou só mostrando o conceito para que vocês saibam, tá? Que isso é o ponto máximo da independência entre cliente e servidor, tá? Eles são totalmente desacoplados. Se a API mudar por completo, o cliente não precisa mudar nada. Desde que a API, a URL inicial, né, o endpoint inicial não mude, o cliente também não precisa mudar em nada, tá? Mas, claro que requer um trabalho bem extraordinário, né, para você chegar nisso, tá? Então, a gente não vai chegar nesse ponto aqui na disciplina, ok? Mas a gente vai tratar de API REST, vai usar todos os padrões da internet, da API REST, e vai pensar em comunicações sem estado entre o cliente da API e a API, ok? Então, como eu falei, a API REST ela vai expor recursos, tá? Recursos são abstrações, assim, do próprio domínio do problema, daquela aplicação ali que a API está expondo, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no comércio eletrônico, né, que a gente já vinha conversando aqui sobre isso, que recursos a gente pode expor em termos de comércio eletrônico? Produtos, clientes, cestas de compras, vendas, certo? Então, são recursos que provavelmente essa API vai expor, né? Ou seja, é uma API que vai permitir ações sobre esses recursos, né? Não faz sentido que nessa loja tenha um recurso alunos, né? Faz parte desse domínio de problema. Então, o recurso é essa abstração, assim, de algo que faz parte do domínio de problema e sobre o qual a API vai permitir ações, tá? Então, eles estão sempre muito associados aos dados, ao domínio daquela aplicação, né, do problema daquela aplicação, tá certo? E aí, em REST, cada recurso desse tem uma identificação única, certo? Inclusive, na verdade, cada recurso tem uma identificação única e cada operação sobre esses recursos, quando a gente pensa assim em toda a URI que define aquele recurso, tem uma identificação única, tá?
A identificação desses recursos é feita por URI, que é uma rota, tá? Quando a gente vai projetar um API REST, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, a gente tem que seguir um monte de padrões, tá? Eu vou pular isso aqui, porque já a gente vai falar muito sobre isso aqui. A questão é que a API REST, quem define essas rotas, né, esses endpoints, esses identificadores, esses URIs, é o projetista da API, tá? Então, você não pode definir de qualquer forma, tá? Às vezes a gente está pensando em outro nível, no nível de programação mesmo. Você está programando ali, às vezes você coloca uns nomes malucos numa variável, no método, um nome que não é tão bacana, tá? Quando você vai fazer uma API, você não pode ter esse nível de desatenção, tá? Não pode ter esse descuido de não pensar muito bem em como você vai expor esses recursos. Porque essa API, lembre que ela vai ser acessada por outra aplicação. Então, se essa API muda, todos os clientes dessa API vão precisar mudar também, tá? Então, essa API, especialmente no caso da gente aqui, que a gente não está usando o RateOS, né? É um ponto de acoplamento muito forte entre os clientes e esse serviço que essa API expõe, tá? De forma que a gente precisa pensar muito bem sobre como é que a gente vai expor isso, mas já a gente vai falar de um monte de regras, assim, de boas práticas para fazer esse projeto dessa API, tá certo? Eu vou fazer uma breve revisão da HTTP, porque é muito importante para quem vai projetar uma API, e vocês vão projetar APIs nessa disciplina, tá certo? É muito importante, API REST, né? Que vocês tenham um entendimento de HTTP, especialmente das partes que são importantes para a tomada de decisão sobre essas APIs que vocês vão projetar, certo? Então, pensando assim em HTTP, tá? A gente tem a internet, né? A internet, vocês já devem ter pago a disciplina de rede de computadores. Lá vocês viram, né, que o software de rede, ele é organizado em camadas, né? Cada camada tem uma responsabilidade específica, e a camada superior pode solicitar à camada inferior que faça algo para ela, tá? Inclusive, a gente pode até pensar que entre uma camada e outra tem uma API aqui para acessar o serviço da camada inferior, tá certo? Mas, enfim, vamos complicar, não. Então, aqui a gente tem uma figurinha muito típica da internet, né, padrão TCP/IP internet, que a gente tem essas camadas aqui de software, né? A gente tem uma camada de enlace, que é uma camada que está bem associada à parte física, né, daquela rede. A gente tem a camada de rede, que é o IP, que é responsável por rotear as mensagens, né, através da internet até chegar onde ela precisa chegar. A gente tem a camada de transporte, que vai basicamente usar TCP ou UDP, no caso aqui do padrão da internet, e tem a camada de aplicação, com os vários protocolos de aplicação, né? HTTP, DNS, SMTP, enfim, tem um montão de protocolo de aplicação que vocês devem ter ouvido falar lá já quando pagaram redes, tá? HTTP é o protocolo usado na web, né? Pelas aplicações que são acessadas via web, tá? É o protocolo padrão para essas aplicações que são acessadas via web, tá? E como a gente falou antes, a gente está lidando com uma arquitetura que é cliente-servidor, né? Uma aplicação que segue o modelo cliente-servidor. Então, a gente tem uma máquina cliente, né, que pode ser um celular, claro, pode ser um tablet, pode ser um computador, mas a gente tem um cliente, e nesse cliente a gente tem uma aplicação que precisa acessar um servidor. O servidor é quem expõe aquela API, né, para ser acessada pelo cliente. E aí tem o servidor em outro lugar, né, e esse cliente vai gerar requisições para esse servidor. Essas requisições vão descer aqui nessa pilha aqui de protocolos de rede e vão ser roteadas pela internet até chegar no servidor, tá? Para que isso seja feito, é preciso que esse servidor tenha um endereço público, né? Um endereço IP público, né? E de preferência que tenha um nome associado a esse endereço IP e esse cliente use esse nome único na internet para chegar nesse servidor, e o serviço DNS que vai traduzir esse nome para um IP público desse servidor. Usando esse endereço IP, essa mensagem vai ser transportada aqui
pela internet, passar por vários outros pontos aqui de comunicação, né, outros roteadores, até chegar no servidor. Chegou no servidor, a mensagem que saiu aqui da aplicação, quando essa mensagem sai daqui, ela é recebida por essa camada de transporte. Ela pode colocar alguns cabeçalhos de controle aqui, depois passa para essa outra camada, que também coloca outros cabeçalhos nesse datagrama, depois ele desce aqui, essa camada também pode inserir informações, tá? Mas, cada vez que essa mensagem chega, quando essa mensagem chega aqui, essa camada retira as informações que essa aqui colocou e passa para cá. Aí, essa aqui olha aquela mensagem, roteou, chegou aqui, roteou, chegou aqui. A mensagem que saiu daqui, ela chega exatamente igual aqui, tá? Então, essa camada aqui, ela remove as informações extras que essa aqui colocou, passa aqui para essa camada. Essa camada percebe, chegou do lugar certo, aqui é o destino final já, remove as informações extras que essa camada colocou, passa para cá. Essa aqui remove as informações extras que essa camada colocou, na verdade, essa aqui vai ver a porta, tá? A porta que está definida lá na mensagem, para poder associar o processo específico que está ouvindo aquela porta, tá? Processo mesmo, uma aplicação em termos de SO mesmo, então um processo que está ouvindo determinada porta aqui de transporte, e é esse processo que vai receber essa mensagem, e esse processo provavelmente vai saber falar um determinado protocolo, que no caso aqui da gente vai ser o HTTP, tá? Que é o servidor. Aí ele recebe exatamente a mensagem que saiu daqui, a requisição que saiu daqui, HTTP, vai ser recebida aqui por esse servidor, vai ser decodificada, o servidor vai fazer o processamento necessário para atender aquela requisição e vai enviar a resposta de volta, tá? Então, quando a gente está falando de comunicação HTTP, sempre a gente vai falar de um lado cliente, um lado servidor, tá? Aqui, para simplificar, a gente está mostrando só os endpoints, né? O cliente, o ponto final, né, de comunicação, né? O cliente e o servidor, sem se preocupar com o que passa aqui no meio, né, para o roteamento. Então, sempre vai ter um lado cliente, sempre vai ter um lado servidor, né? No lado servidor, tem a aplicação específica, né, que está por trás, aquele back-end que está por trás dessa API, para responder o que essa API se dispõe a responder, né? Para realizar o serviço que essa API se dispõe a realizar. Aqui, ou o browser do cliente, né, no caso que é mais comum, porque quando a gente está falando de uma aplicação web, o navegador é o cliente universal, mas pode ser qualquer cliente, tá? Qualquer aplicação cliente vai enviar requisições HTTP para essa API, ela vai haver um processamento aqui desse lado servidor e uma resposta HTTP vai ser enviada de volta para esse cliente, certo? Nessa requisição, sempre vai existir a identificação do recurso a ser acessado, tá? Então, sei lá, é o recurso compras, é o recurso cesta de compras, enfim, sei lá. Sempre vai existir o recurso que vai ser acessado, tá? E sempre vai existir uma ação a ser realizada sobre esse recurso. Isso tem a ver com o HTTP, tá? A gente vai ver já já que ações são essas que podem ser realizadas. E desse lado da resposta, sim, aqui também podem vir dados, tá? Dentro dessa própria requisição, podem haver dados também que são passados para o servidor para que ele possa realizar alguma tarefa, né? Se eu quero adicionar um novo usuário naquela loja de comércio eletrônico, eu sou um novo cliente, eu nunca fiz meu cadastro, vou fazer meu cadastro, então provavelmente eu preciso mandar dados com as minhas informações para que eu seja acrescentada, né, inserida na base de dados dessa loja como cliente dessa loja, tá? Então aqui também podem vir dados. Na resposta, sempre vai vir um código de resposta, isso é bem HTTP já, sempre vai vir um código de resposta, todo mundo já deve ter, né? Código 200, 404, quem vai marcar a vacina, sempre tem um código lá também, acho que é 500 que tá vindo, né? Quando você vai marcar a vacina e o servidor tá cheio, acho que tá vindo a resposta 500. E também podem vir dados opcionalmente, né? Se eu quero recuperar informações dessa aplicação, vou receber dados aí dessa aplicação em um determinado formato, tá? Como cliente, certo? Aqui eu coloquei um exemplo de uma URI, tá? Que eu sempre falo, né, que esses recursos, eles têm uma identificação única,
é que o acesso à API é feito através de um URI. Então, como é que a gente acessa uma API? O que é que tem numa URI dessa? Né? Uma URI sempre vai ter o protocolo, que é o protocolo que é aquele que o servidor sabe falar, certo? E esse protocolo vai definir o formato das mensagens que podem ser trocadas entre o cliente e o servidor, certo? Então, sempre tem um protocolo, sempre tem o domínio, né, o endereço do servidor, seja um nome, seja um endereço IP. Sempre tem, isso aqui é para quê? Isso aqui é para que essas mensagens possam ser roteadas pela internet até chegar no servidor, certo? Chegando no servidor, é preciso ler essa parte aqui da URI, que é a porta de escuta daquele processo que vai atender essa requisição, tá? Então, quando os processos dentro da máquina, eles fazem um binding, que é como uma associação às portas daquele protocolo, né? Então, o protocolo TCP, ele tem portas, já acho que vai de 0 a 65 mil e pouco, e aí um processo pode se associar a uma determinada porta, tá? É muito comum usar a porta 8080, a porta 80 para serviços web, mas é mais serviços estáticos. A porta 8080 tem sido muito usada, e aí quando você acessa essa porta, quando você entrega qualquer coisa na porta TCP 8080, quem vai receber, na verdade, é a sua aplicação servidora, que está implantada ali nessa máquina aqui, tá? Aí, aqui já é a aplicação que vai ler. Que recurso é esse que eu quero acessar? Tá? Isso aqui vai identificar o recurso que eu vou acessar, né, dentro daquela aplicação já. Então, aqui, a gente já vai ver palavrinhas que fazem parte do domínio do problema daquela aplicação, tá? Se for uma loja, já vai palavrinhas como produtos, compra, sei lá, cliente, enfim. Se for uma escola, você vai ter palavrinhas como matrícula, sei lá, alunos, matrículas, disciplinas, coisas desse tipo, tá? Inclusive, não pode não vir nada aí do azul para frente, né, pessoa? Que aí seria a URL raiz que a gente diz. Como é? Não Inclusive, entendi. essa parte azul aí para frente pode não vir nada aí, né? Até o 8080, a raiz que seria o home, que a gente chama, por exemplo, geralmente. Vai para alguma coisa default aí, né? Uhum. Mas, no caso, se não vier nada aqui, aí a gente está falando de uma página estática, né? Porque eu não estou associando essa minha requisição a nenhum recurso específico sobre o qual eu quero operar. Mas a gente pode direcionar para a página home, por exemplo, né? E então, não botar nada é isso no que eu estou endpoint, dizendo. Né? A página home, ela não faz parte da minha API, é só uma explicaçãozinha, alguma coisa estática que vai estar lá. Entendeu? Uhum. Se eu estou falando de API, eu tenho que ter um caminho para a rota. Eu tenho que ter isso aqui. Agora, essa parte verde não. Essa parte verde geralmente é opcional. É como se fossem, não sei se você já usaram, né, parâmetros de busca que a gente pode usar para filtrar, né, algo mais específico para essa API. Então, por exemplo, ou um parâmetro mesmo que eu quero usar, né, uns pouquinho, uma coisa bem besta. Eu tenho uma API que fornece, sei lá, De a usuário hora. mesmo, tipo. Sei lá, fornece a hora. Uma coisa bem besta, só para você entender o que é esse interroga aqui. Aí fornece a hora agora. A hora agora em que zona? É o TF? É em que zona? Aí eu posso ter um parâmetro aqui para filtrar e dizer, eu quero em Greenwich, que é no 0 lá do Reino Unido, eu quero o horário lá. Então eu posso filtrar aqui coisas, tá? Fala, Gabriel. Assim, pensando em um usuário, pode ser até assim, tipo, eu tenho lá no meu banco de dados uma tabela de usuários em que tem os parâmetros, nome, CPF, data de nascimento, enfim, aí no caso, tipo assim, no caso que eu quero filtrar os usuários, aí eu passo esse parâmetro de busca aí, depois, no caso, da rota de usuários. Com o nome, um nome, né? Aí eu boto assim, todos os usuários com certo nome. aí eu boto name igual, aí boto assim, Gabriel, por exemplo. Aí ele Exato. traz para mim todos os usuários que estão no banco de dados cujo nome é Gabriel. É exatamente isso, tá? Então, isso aqui é optativo, certo? Mas isso aqui é a cara de uma URI típica
para acessar um determinado recurso de uma API REST, ok? Então, esse protocolo HTTP, né, que está definido aqui, junto disso aqui, já vem um monte de coisas de forma meio que automática, né, só pelo simples fato de a gente estar usando o protocolo HTTP, tá? Então, por exemplo, independente do protocolo, como eu já falei, o protocolo define o formato das mensagens que podem ser trocadas entre cliente e servidor, tá? E o protocolo HTTP define isso muito bem, ok? O protocolo HTTP, por exemplo, define que os clientes sempre mandam requisições para o servidor. O protocolo HTTP, ele é bem cliente-servidor, tá? Sempre quem inicia a conversa é o cliente. Então, o cliente inicia a conversa enviando uma requisição para o servidor. Essa mensagem de requisição do cliente para o servidor, né, aqui é mais fácil a gente ver, ela sempre vai ter um método que é como se fosse a operação que se espera ser realizada lá no servidor. Qual é a versão do HTTP que está sendo usada? Aí tem um monte de cabeçalhos aqui com meta-informações sobre essa mensagem. A gente não vai entrar em muito detalhe. A gente depois vai usar apenas o cabeçalho authorization, quando a gente estiver começando a ver tokens por motivos de segurança, tá certo? Mas são meta-informações, né, sobre essa mensagem que vai existir aqui nesses cabeçalhos. E depois tem um corpo dessa mensagem, onde podem vir dados. É aqui, por exemplo, que podem vir dados no formato JSON, XML, tá? Que eu vou passar aqui nessa requisição, tá? A resposta sempre tem a primeira linha também. Note que a primeira linha, tanto da requisição quanto da resposta, é algo bem fixo, né? Na requisição vai ter a ação, o verbo, a função e a versão do HTTP, e na resposta sempre vai ter a versão do HTTP e o código de resposta, tá? Porque aqui já é uma resposta, então já essa requisição foi recebida pelo servidor, já houve um processamento daquilo, e agora o servidor está mandando a resposta. Então já tem um código de resposta que indica, né, se foi sucesso ou não, e se não foi. Alguns códigos específicos podem dar ideias mais claras de qual foi o erro que aconteceu. Sempre vai ter cabeçalhos também e o corpo da mensagem, tá? Que pode, no caso da gente, a gente pode mandar aqui também dados no formato JSON para que o cliente receba e decodifique aquilo ali, ok? Então, por que é que a gente precisa entender minimamente HTTP? Porque quem define essas URL somos nós. E aqui, quando a gente usa esse HTTP, tá? Quem define aqui qual é esse verbo que vai nessas requisições, tá? Quem define também, isso aqui não tem muito a ver com HTTP, tem mais com as boas práticas que a gente vai ver já já, mas quem define o verbo de uma requisição somos nós, tá? Para dizer quais são as requisições que o servidor está apto a tratar, tá? Então, quem define esse verbo, se é post, se é get, se é put, se é pet, que danado somos nós. Nas respostas, quem define que tipo de resposta volta, somos nós, tá? Então, é importante que a gente entenda minimamente como é o uso adequado tanto dos verbos, né, desses métodos HTTP, quanto também dessas respostas, certo? Então, falando dos métodos, a gente tem vários métodos. Se vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação aqui, mas vocês vão ver que sempre tem uns links, tá? Sempre, tem link aqui, tem sempre uns links. Esses links são da documentação do Mozilla, tá? Quando você vai fazer o front-end, você também precisa entender essas coisas, né? E os browsers oferecem APIs, né? O Mozilla, especificamente, tem uma documentação bem bacana. Inclusive, se vocês acharem a documentação, a maior parte está traduzida para português, tá certo? Aí tá vendo aqui que tem PTBR. Se você encontrar isso aqui, aí aqui for EN-US, basta mudar para PTBR que você vai ver aquele mesmo documento em português, tá? Só uma dica, porque às vezes a gente acha primeiro o inglês e o português às vezes fica mais escondido, tá?
Então, se vocês tiverem curiosidade de aprender mais, vocês podem ir seguindo esses links, que tem um monte de informação bacana, tudo em português. É sobre tudo isso que a gente está conversando aqui, tá certo? Inclusive sobre os métodos, inclusive sobre os códigos de resposta, que a gente vai discutir aqui, tá? Então, os métodos, né? Quais são os métodos que podem vir nessas requisições aqui HTTP, né? Porque a gente falou que a requisição começa com esse método, na identificação desse método, e depois a versão do protocolo HTTP. Que métodos são esses? São basicamente métodos que permitem que a gente faça um CRUD, tá? Então, o método POST, note que esses são métodos e que a gente, pensando no contexto de API REST, tá? A gente vai fazer uma operação sobre algum recurso, né? Um recurso, uma abstração que está associada a alguma entidade lá do banco de dados, tá? Então, quando eu faço um post, eu estou inserindo um novo um novo componente aí em determinado recurso, um novo valor a ser adicionado, um novo registro a um determinado recurso. Então, por exemplo, se eu estou numa escola e faço um post no recurso alunos/alunos, eu provavelmente estou inserindo um novo aluno nessa escola, como matriculado, algo desse tipo. Se eu faço um post, se eu estou numa loja, tá? Se eu estou numa loja e vou inserir, né, e faço um post em, sei lá, produto, eu sou gerente, faço um post em produto, provavelmente eu estou inserindo um novo produto que vai ser no futuro poder ser vendido por essa loja, tá? Então, um post, ele sempre adiciona uma informação nova, tá? Um registro novo associado a um determinado recurso. Um put, ele é usado para atualizar um recurso por completo, tá? Então, sei lá, já existe o cliente Raquel, sei lá, o cliente Raquel numa determinada loja, mas eu quero atualizar esse cliente. Esse cliente tem, sei lá, e-mail, senha, nome e endereço. Então, eu mando todas essas informações sobre esse cliente para atualizar esse cliente. Um patch, que é esse aqui, é uma atualização de um atributo específico daquele recurso. Então o cliente Raquel já está lá, eu quero modificar o e-mail dela. Quero modificar o e-mail desse cliente que já está lá. Então, eu mando só o identificador daquele cliente e a informação que eu quero modificar daquele cliente. Aí eu uso o patch para isso. Get, para recuperar informações. Tá? Como acho que a Gabriel que falou, eu quero recuperar todos os clientes que têm o nome Gabriel. Claro que não é um cliente normal que vai poder fazer isso, né? Só algum cliente com um papel bem especial nessa API que vai poder fazer isso. Quero recuperar todos os produtos que tenham, no nome do produto, tem a palavra cachorro. Então, eu vou recuperar todos os produtos relacionados a cachorro aí dessa loja com o get, certo? E aí eu estou falando do recurso produtos, e eu posso usar um parâmetro daquele para indicar o cachorro e filtrar dentre os produtos só aqueles que têm aquela determinada string que eu mandei, tá? Eu quero deletar alguma coisa. Eu era um cliente da loja, eu não quero mais ser, eu quero deletar a minha conta. Então, esse verbo é para esse tipo de situação, quando a gente quer remover instâncias ali daquele recurso que já foram antes adicionadas, certo? Se vocês entrarem aqui nessa URL, vai ter outros métodos, mas assim, aqui na disciplina da gente, a gente só vai usar esses, porque eles são suficientes, tá certo? Ismar perguntou sobre a apresentação, se está no Classroom. Sempre eu vou colocar no YouTube, mas eu vou colocar o link para o vídeo lá no Classroom, sim, tá certo? Por que é que é importante que vocês entendam o conceito desses métodos, tá? Quem vai programar isso, no fundo, somos nós, que vamos desenvolver esse back-end, tá? Então, lá no back-end, depois que vocês começarem a programar, vocês vão ver, sim, o slide vai estar lá também, Isma, vai estar lá também, tá certo? Quando vocês começarem a programar, vocês vão ver que é a gente que define qual é o verbo, certo? A gente que define qual é a rota, né? Aquela rota, essa parte azul aqui, a gente que define, tá? A gente que define qual é o verbo que vai vir aqui na requisição para ser tratada.
E dentro do programa da gente, é a gente que programa o que é que vai ser feito ali. Quando chegar uma requisição com esse determinado verbo e para uma determinada rota, o que é que eu faço? É a gente que vai programar, tá? Então, nada impede que chegue um post de aluno e, em vez de adicionar o aluno, eu, sei lá, delete um aluno aí qualquer, tá? Nada impede que eu faça isso, mas em termos conceituais, não faz nenhum sentido que você use esses verbos de uma forma diferente do que é consenso e de uma forma diferente do que esses verbos se propõem na documentação do HTTP a fazer, entende? Então, assim, o ideal é que vocês entendam bem esses verbos, leiam depois isso aqui, para quando vocês forem propor as APIs, né, desenvolver de fato as APIs, que vocês usem esses verbos da forma correta, tá certo? O que não é tão difícil, né? Porque post está bem com isso de postar uma coisa nova, né? Get está bem com isso de recuperar algo, é leitura. Delete também não tem como errar. O put e o patch é o que ainda pode dar uma confusão, mas ambos é para atualização. Só que um atualiza o recurso todo, né? Todos os atributos de um recurso, e o outro atualiza só um campo ou outro daquele recurso, tá certo? A gente também viu que existem códigos de resposta, né? E como a gente está programando essa aplicação, e essa aplicação vai gerar uma resposta para o cliente, tá? Então, é a gente, como programador, que vai definir que código de resposta é enviado para o cliente, tá? Aqui é o código HTTP. E aí, vocês já devem estar um pouco mais familiarizados com isso, né? Tem famílias aqui de códigos de resposta, nós chamamos de famílias de código de resposta. Tem uma família que são respostas só para dar informações, a gente não usa muito isso, é raríssimo, tá? Tipo, sei lá, você pediu alguma coisa, eu estou processando ainda, não terminei não, aí manda um código nessa família 100 aqui para indicar uma coisa desse tipo, tá? Eu nunca usei isso aqui, eu acho que é bem raro você usar isso aqui, tá? Acho que vai ser em situações bem específicas. Então, a gente começa a se preocupar em entender um pouco mais esses códigos que vêm aqui, essas quatro famílias aqui. A família 200, né, que vai de 200 a 299, toda vez que você retornar um código que tiver entre 200 e 299, você está indicando que deu certo, tá? A requisição feita pelo cliente deu certo, tá? E aí, se você for olhar aqui, você pode ver especificamente cada 200 qual é, né? Em geral, tá? A gente manda esse 200 mesmo, que é o OK, né? Mas, vamos supor que você mandou um post, tá? Você mandou um post para inserir algo novo lá em algum recurso, né? Uma instância nova lá para um recurso. Então, você pode retornar, em vez de 200, você pode retornar o 201 para dizer, ó, a requisição foi bem sucedida. Pode ver que aqui na documentação tem, ó, esta é uma típica resposta enviada após uma requisição post, tá? E aí vão ter tipos específicos aqui, né? Para você, que você pode usar, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, que depois vocês podem ler. Em geral, aqui na disciplina da gente, como a gente está fazendo coisas mais simples, a gente vai usar mais esse OK e esse created aqui, tá? Porque a gente não está usando microserviço, a gente não vai ter servidores replicados, nada disso. Então, provavelmente, a gente vai enviar um desses dois aqui quando o negócio der certo, ok? A gente também tem uma série de respostas, né, de redirecionamento, que a gente também não vai usar, mas basicamente é quando eu quero redirecionar aquele pedido para outro servidor. Então, aquele servidor não consegue responder da maneira padrão, enfim, acho que a gente não vai usar não, porque isso aqui também é coisa mais avançada que as aplicações que a gente vai fazer aqui não precisam, tá? Aí o que a gente vai usar muito, erros de clientes e erros de servidor. E é preciso que a gente saiba diferenciar isso, tá? Erros de clientes são erros que o cliente cometeu
ao gerar essa URI de pedido, ao gerar a requisição HTTP, tá? Então, por exemplo, um erro muito comum é um cliente solicitar, sei lá, eu quero recuperar uma informação, só que a informação não está lá, por exemplo, tá? Ou o cliente quer fazer algo que ele não tem permissão para fazer, tá? Isso é visto como erro de cliente. Então, por exemplo, o bad request, o servidor não entendeu, tá? Ou está com a sintaxe inválida, não deu para fazer. Ou foi não autorizado, né? O cliente está solicitando uma ação que ele não tem autorização para realizar, tá? Pagamento requerido, proibido. O cliente não tem acesso ao conteúdo. Aqui, esse unauthorized significa que o cliente não está autenticado, tá? Esse aqui ele está autenticado, o servidor sabe quem é aquele cliente, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for ver tokens lá para frente, tá? O servidor sabe quem é o cliente, mas aquele cliente não deve ter acesso àquilo. Not found, que é o que eu falei, eu estou tentando recuperar uma instância lá de um recurso que não existe, então não encontrei aquilo ali, tá? Enfim. E aí vão ter outros tipos aqui, incluindo o bullet aqui, I'm a teapot. Você não sabe. Tem gente que brinca, né? Você não sabe o que foi um erro do cliente, mas não se aplica a nenhum do que está lá em cima. Aí eles mandam esse aqui, que eu sou um burro. E tem os erros de servidor, né? Que a requisição estava bem formada, o cliente fez tudo certinho, tem autorização, tem tudo, mas internamente o servidor não conseguiu concluir aquela operação por alguma razão de erro lá no servidor, certo? Aqui é um exemplo de uma API REST que está documentada, seguindo um padrão bacana de documentação e usando uma biblioteca que é o Swagger para documentação de API, tá? Que é bem bacana. São dados abertos da Câmara dos Deputados, certo? E aí, por exemplo, como é que é a definição dessa API? A que funções essa API responde, né? Então, aqui a gente consegue ver, né, você coloca a explicação do que é aquela função, né? Se por exemplo, chegar uma requisição no servidor, que o método é get, e que aquela rota dentro lá dos recursos, o recurso a ser acessado é /blocos, o que é que o servidor vai fazer? Aí o recurso este recurso é uma lista dos blocos em atividade no momento da requisição. Então, o servidor vai recuperar quais são os blocos em atividade naquele momento e vai retornar essa lista desses blocos, tá? E aí, aqui na própria definição, vai identificar, né, como é que são esses dados de retorno. Porque quem vai recuperar isso é outra aplicação. Então, essa aplicação precisa saber o que é que tem lá nesses dados de retorno, né? Vai ter o identificador de um ou mais blocos, não sei o quê, ID de legislatura, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia de como é uma API bem documentada, de fato, né? Define o método, define a rota, define os dados associados ali àquela resposta, no caso aqui, é a resposta. Não, aqui ainda é da pergunta. São os dados que você pode mandar para solicitar a pergunta. O código, aqui agora falando da resposta, né? O código, ok, e um exemplo de como que vai ser o exemplo de busca. Inclusive, a maioria, se você tentar buscar, porque aqui eu acho que eu tenho que responder alguma coisa. Eu posso escolher aqui o que é que eu quero, qual é o tipo de representação que eu quero. No caso aqui ele disse, né, se for o JSON que aqui tem, né, tem o ID da legislatura, o nome e o RI, e os links. Então aqui, se eu
É porque eu não sei usar, porque eu não sou dessa área aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, do que é. Deputados. Recupero deputados. Você clicar em adicionar item ali, aí coloca o ID e busca. Eu acho que é, só que eu não sei me ID. Depois vocês podem brincar aqui, para vocês verem aqui como é. O nome do parlamentar, sei lá, não sei, Cunha. Será que vai funcionar? Ó, ele trouxe, ó, temos Ademir Cunha, no formato que ele disse que ia trazer. Temos. E aqui, ó, é o URL que essa aplicação pode usar para provavelmente acessar o tal, aqui é Aécio Cunha, nesse caso, ó. Aí vem aqui dentro da própria resposta. Cadê? Tá bom? Cadê? Aqui. Vem dentro da própria resposta aqui, ó. Né? Eu estou aqui na resposta de Aécio Cunha. Aí aqui dentro dela vem uma URI que o cliente pode usar agora para acessar esse deputado especificamente, certo? Enfim, aí tem aqui as respostas, ok? Depois vocês podem brincar aqui para vocês terem uma noção melhor de como é que foi definida essa API, tá? Basicamente se pensa em verbos, em rotas, em explicações, né, para cada coisa, a resposta, como é o formato da resposta, certo? Que formato tem essas respostas, e aqui ainda dá para usar essa API, ok? Então, nem sei se eu termino aqui. Eu acho que aqui é rápido, dá para fazer em 5, 6 minutos, isso aqui para a gente terminar esse assunto. Quando a gente fala de API REST, certo? Tem certas práticas que é bom a gente seguir no contexto de colocar essas rotas aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui deputados, /ID, deputados, ID, despesas, discursos, eventos. Alguém está vendo, por exemplo, alguma coisa no singular? Ó, quais são os grandes recursos que eles têm? Deixa eu colocar aqui no início de novo. Vou ver as propinas deles agora. Quais são os recursos que a gente tem aqui? Tem o recurso blocos, tem o recurso deputados, certo? Ó, tá vendo? Tudo aqui é sobre deputados. Aqui é legislaturas, né? Referência, que foi recurso eventos, recurso frentes, recurso partidos, legislaturas, proposições. Então, são recursos que essa API expõe, certo? Aí, para cada recurso desse, tem várias operações que a gente pode definir, né? Dentro dessa API. Quem define isso é quem projeta a API. Vocês devem estar percebendo, por exemplo, que tudo está no plural, referências, né? Partidos. Mesmo quando eu pego um partido específico, tá? Então, por exemplo, aqui, é a sigla, né? Vamos lá. Eu quero usar isso aqui. Eu vou pegar um partido. Acho que eu não preciso mandar nada aqui, né? Ele vai me... Pessoal, ele vai executar e vai me trazer informação. Não é isso? Ó, e ele vai, inclusive, dizer como é que eu recupero isso diretamente, né? Sem precisar... Eu queria o ID, né? Aqui, o ID. Acho que é o ID que usa no próximo, né? Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Informações detalhadas sobre um partido. Ainda assim, aqui está no plural, estão vendo? Porque isso é uma boa prática do projeto de APIs REST, ok? Sempre o nome dos recursos vem no plural. Então, aqui eu posso recuperar informação sobre um partido específico, tá? Vou colocar o ID do partido aqui.
e vou recuperar informações específicas sobre esse partido, recuperei aqui informações sobre esse partido especificamente. Mas, ainda assim, a rota para isso vem no plural, partidos, /id, certo? Porque isso é uma boa prática. Outra coisa que vocês não estão vendo aqui, verbos, né? Se você prestar atenção aqui direitinho, nessas rotas não existem verbos. Ó, blocos ID, deputados, aí tem frentes, ocupações, órgãos, discursos, tá? Quando a gente tem uma rota que tem várias barras assim, provavelmente a gente está definindo uma relação entre recursos. Então, por exemplo, existem discursos que podem estar gravados, eu posso acessar esses discursos por essa API, e esses discursos foram realizados por um deputado específico, tá? E aí eu tenho uma rota que relaciona deputados a discursos, tem uma rota que relaciona deputados a eventos, deputados a frentes, a ocupações, a órgãos, a profissões, enfim. Eu vou ter rotas que vão realizar essas relações aqui entre recursos, tá? Então, a gente usa esse barra para fazer essa relação, ok? Vamos lá, voltando. Aqui vai ser rápido, eu prometo. Porque a gente vai falar agora de boas práticas, tá? Dessas boas práticas que é muito importante que vocês sigam quando vocês estiverem desenvolvendo as APIs de vocês, tá? Projetando as APIs de vocês. Então, vamos lá, começando. Primeiro, a gente só usa substantivos, tá? Substantivos que geralmente fazem parte do domínio daquele problema. Como vocês viram ali, a Câmara dos Deputados, vocês viram deputados, frentes, partidos, legislaturas, né? São todos substantivos que têm a ver com o domínio daquele sistema, domínio mesmo do problema daquele sistema que está ali por trás daquela API, tá? Esses recursos, né, devem ter uma identificação única, né? A gente sempre deve usar letras minúsculas, ok? Então, nunca usar letras maiúsculas para isso. Sempre nomear os recursos no plural, isso é a melhor prática, é o que todos vêm recomendando, é nomear os recursos no plural. Então, se eu tenho uma tabela de disciplina, tenho um recurso de disciplina sobre o qual eu quero operar, então eu vou ter o recurso /disciplinas, e não disciplina, mesmo que eu esteja operando sobre uma disciplina única, tá? Em geral, quando a gente tem só o nome do recurso, como aqui, disciplina, /disciplinas, a gente diz que isso é a raiz do recurso, tá? Então, por exemplo, /deputados, é a raiz do recurso deputados. Em geral, quando você faz um get na raiz, você recupera uma lista de instâncias daquele recurso, tá? Que já estão cadastradas ali naquela API, tá? É muito importante ser coerente, é muito importante usar sempre o plural. Se você tiver com muita raiva, não quiser usar o plural de jeito nenhum, saiba que você não está seguindo a boa prática, mas pior ainda é um recurso no plural e outros no singular, sabe? Ora eu uso disciplinas, ora eu uso disciplina, tá? Isso é muito feio no contexto de boa prática, assim, para projetar uma API, tá certo? Eu falei para vocês lá naquele exemplo, né, que a gente usa barra para associar recursos, né, para relacionar recursos, tá? A gente só usa a barra se a gente vai colocar algo a mais naquela rota depois da barra, tá? Se é o fim, você não usa uma barra no fim, tá? Isso também é uma má prática e pode dar erro em algumas situações. Como eu falei, né, os recursos podem ter relacionamentos entre eles, então pode haver até um relacionamento hierárquico, sei lá, eu posso pensar em disciplinas à distância, que é uma especialização, né, de disciplinas. Então, tem um recurso de disciplinas e tem uma especialização, que são disciplinas à distância. Eu uso barra para mostrar esse relacionamento hierárquico, tá? Eu uso barra também para mostrar qualquer outro tipo de relacionamento, como, por exemplo, as disciplinas que um estudante específico, né, quando eu coloco esse ID, eu estou identificando um recurso aqui, estudante específico. Então, eu quero saber quais são as disciplinas em que esse estudante está matriculado, por exemplo, tá? Então, eu uso essas barras para diferenciar, e quem define essas rotas, quem vai definir essas rotas das APIs de vocês são vocês próprios, tá? Quem vai definir essas rotas, os verbos HTTP associados a elas,
e os códigos de resposta são vocês próprios, ok? Se você tem nomes que são compostos, né, como, por exemplo, disciplinas à distância, você nunca deve usar underline, tá? Isso é uma má prática. Você nunca deve usar aquele camel case que a gente usa em Java, que é, eu uso, em lugar do espaço, né, a próxima palavra começa com letra maiúscula para identificar, né, as palavras, tá? Nunca deve ser usado isso. Se for preciso, a gente usa hífens, tá certo? Se realmente for preciso ter palavras compostas, a gente usa hífens, tá certo? A gente também não deve usar verbos, tá? Ou indicar operações específicas a serem realizadas em um recurso, tipo disciplinas barra excluir, errado. Disciplinas barra adicionar, tá? Atualizar. Quem indica a ação é o verbo HTTP que vai estar lá na requisição, tá? É aquele get, aquele post que já está lá na requisição. Eu não preciso colocar a ação aqui na rota, não, ok? Eu também não preciso colocar na rota qual é o tipo de dado, tá? Em algumas aplicações mais avançadas, como essa que a gente viu aqui da Câmara dos Deputados, é possível que o cliente e o servidor negociem o formato dos dados, se quer no JSON, se quer HTML, se quer XML, tá certo? No caso da gente vai ser só JSON, e você não pode colocar na rota qual é o formato do dado, sei lá, disciplinas barra JSON, para poder retornar disciplinas em JSON, isso também é uma prática. Isso não é bem aceito, tá certo? Acho que terminou. Vocês têm dúvidas em relação ao que a gente conversou hoje, até agora? Foi bastante assunto, né? Tranquilo.